Literalmente só porque o server da HI tem o nome de HI, a gente faz run lá dentro, não quer dizer que é uma extensão do Covil, porque run pode ser organizada em qualquer lugar, e não é só porque um server tem o nome da guilda que ele vai ser obrigatoriamente o server original da guilda, até porque o server que era pra ser oficial da HI ninguém fala lá. E a gente só fala no que é um grupo de amigo. Enfim, hã, essa pessoa ela entrou na HI e ela quando era terça-feira de noite, eu tinha achado muito estranho, tipo, do nada essa pessoa me tirou da amizade, enfim. Então, né, eu tirei ela do server da guilda, mas a pessoa que fez isso fez um expose da HI, ela vazou literalmente tudo, procurou literalmente tudo não, porque não foi a maioria, já que não tinha todos os membros da HI no doc, né, no documento. Enfim, a pessoa vazou tudo, só procurou, tipo, palavra-chave, que pode ser de cunho preconceituoso, tipo, gorda, macaca, macaco, preta, essas coisas, e largou os print no doc, sabe, sem contexto algum. Enfim, hã, o Kuro e a Lolita da HI, umas 1 hora ou 2 horas depois que esse documento foi lançado, né, foi vazado na verdade, eles fizeram um documento refutando tudo e conseguiram terminar no dia seguinte, né. Claro que no documento teve muitas falas erradas e que realmente tinha o contexto que era para ter e teve falas fora de contexto, que foi literalmente a maioria. Enfim, eh, quando a gente descobriu esse doc, a gente ficou muito indignado, porque a maioria das falas ali não era as coisas, tipo, não tinha aquele contexto, estava literalmente tudo fora de contexto. Enfim, eh, deu esse doc foi vazado para um monte de gente, inclusive pra staff, em questão de minutos, né. E enfim, os ADM viram, o mod viram, um monte de mod viu, e eu acho que essa situação só estava ocorrendo entre mod e ADM, então os helper acredito eu que eles não estavam sabendo de muita coisa. Mas enfim, a gente tinha um grupo, né, de que estava eu e a maioria dos ADM, pra falar sobre um assunto privado, e, eu aproveitei, as pessoas que estavam lá aproveitaram pra interrogar os envolvidos no doc, né, os ADMs envolvidos que estavam no doc. E isso gerou muita controvérsia, porque como era a maioria dos prints tirado fora de contexto, acharam que realmente a gente era tudo isso, aquilo, enfim. Às vezes eu posso me perder um pouco nos tópicos, porque é uma conversa é um assunto muito extenso de se contar, uma história longa, e só eu falando também, então pode ficar meio confuso. E eu não tô lendo muito o chat também. Enfim, o documento foi vazado e isso ficou só entre staff e entre ADMs, né. De primeira ficou só entre ADMs e depois os mods ficaram sabendo. Porque em questão de alguns minutos o doc ele foi privado e depois ele foi apagado, porque acredito eu que ele ainda estava sendo montado, porque não tinha todas as falas erradas e tiradas de contexto no doc ainda, né. Enfim, o que aconteceu foi, hã, a staff, os ADMs, eles decidiram que a gente ia levar punição, porque realmente tem falas erradas no doc, isso eu não minto. E beleza, de primeira era só pra gente levar a punição que a gente devia levar, que no caso seria, ban/13, multa de 7 dias, até aí estava tudo bem. Só que eles começaram a falar que a gente já ia levar algum algum ban a gente ia levar ban direto e sem impossibi e com a impossi sem a possibilidade de abrir um ban appeal. Enfim, agora respondendo a pergunta da Tsuki, eh, eu já citei anteriormente que teve falas que não estavam fora do contexto e que realmente foram erradas, como essas imagens com personagens fora do peso e etcétera, né.
Enfim, o que realmente foi errado, mas eu tô falando das outras falas que foram totalmente tiradas de contexto, que a pessoa só jogou gordo e macaco na pesquisa e pintou e jogou no doc o que ela bem entendeu, para os outros tirarem as conclusões deles, né. Enfim, eh, aí até então beleza. Hã, Só que como falaram que era pra gente se justificar e mandar print de todas as falas e justificar o que a gente falou, e ser sincero, beleza, eu fiz isso, eu mandei na DM de um moderador inclusive, e eu fiquei basicamente sem resposta. E nisso, visto que a gente já ia, tipo, tomar ban, e antes mesmo da gente poder quando o doc foi vazado, antes mesmo da gente poder falar algo e se defender, já tinham tirado o nosso cargo, que no caso foi eu, a Marci, Andy, Kuro e Yoru, que é o diabólico, né, o E Lucy. Suki. Faz como vocês conheçam ele. A gente quando a gente foi ver, a gente ia falar alguma coisa, a gente já tinha tido o nosso cargo tirado. Eu não sei se foi medo de a gente fazer alguma coisa, mas enfim, a gente não teve nem como fazer algo, sabe. Porque a gente já teve o cargo tirado, logo de cara. E assim, eh, nisso, hã a gente já estava pensando sobre possibilidade de um ban, e como já tinha sido verídico que todos os ADMs que tinham sido demitidos, eh, a maioria, na verdade todo mundo decidiu, pedir créditos pelas artes, por tudo que fez pelo Covil, Sim, e pedir pra correção. retirar. E Correção, assim, não foi crédito, foi hã, remoção, tá. eu não vou mentir que realmente demorou pra resolver essa situação. E eu achei muito injusto e sem noção a gente não poder criar nenhum ticket para se defender disso e pedir, pra que tirassem as nossas artes e o que a gente fez pelo servidor. A gente teve que abrir um ticket de ban appeal e não podia ser nenhum ticket, tinha que ser um ticket de ban appeal especificamente. Enfim, quem tinha as coisas para ser removida, trabalho para ser removido do Covil, foi lá, abriu o ticket, que era Marci, Kuro, Andy, Everest. Querendo ou não, o Everest aproveitou a situação para pedir que tirassem tudo que ele fez para o Covil, do Covil, que era o o guia do servidor, as regras, o FAQ, enfim. Nesse ticket houve, eu acredito que, certa negligência da staff, né, sobre a situação que estava ocorrendo com a gente e sobre o ticket, porque falaram muita coisa nesse ticket, falaram o indignamento, falaram, hã, a solicitação para que tirassem as artes do Covil, e ele simplesmente levou um ano para ser atendido. Eu não vou exagerar um ano, mas demorou bastante para ser atendido. Eu não sei o porquê, mas também eu queria falar que quando a gente teve a oportunidade de se defender sobre o nosso ban e falar sobre o nosso lado, simplesmente falaram: "Não, porque vai atrasar o ban, porque já tá tudo cuspindo na nossa cara e a gente não precisa de mais nada". Foi basicamente isso aí. Enfim, a situação piorou muito, tá, muito de ontem pra hoje. Enfim, não quiseram ouvir o nosso lado, a gente simplesmente não podia fazer nada, abrir ticket ou algo, porque não ia adiantar, porque a staff não estava respondendo o que a gente queria se manifestar. Antes de vocês saírem falando: "Ai, porque vocês não tentaram fazer nada, não tentaram falar nada", a gente simplesmente não tinha como. Até porque a gente ficou com medo de que, se a gente abrisse um ticket, ele poderia ser vazado para membro comum. E isso é realmente indignador, enfim, não sei a palavra certa para isso, porque eu vou falar aqui que tinha gente vazando coisas da staff. A gente tentou avisar várias vezes. E não nos deram ouvidos, simplesmente ignoraram tudo que a gente falou, não quiseram ouvir o nosso lado da história, o que eu acho uma baita de uma injustiça. Enfim, hoje, quando aconteceu a raid, vieram injustiçar a HI e falar que: "Ai, a HI fez raid no Covil", sendo que a gente não tinha nem poder pra fazer isso. Ninguém mais tinha cargo de administrador, cargo de moderador ou sei lá, cargo qualquer cargo que dê
pra você pegar um bot e raidar o covil, ninguém mais da HI tinha isso. E eu vou falar isso por mim, não tinha como ninguém da HI raidar o covil, porque ninguém tinha poder, ninguém sabia como fazer uma raid, e a maioria estava em uma call jogando na hora que aconteceu a raid, tá? Principalmente eu. Eu estava transmitindo na hora da raid e eu não tinha como abrir o Discord, porque senão eu ia meio que vazar as minhas conversas, vazar um monte de coisa, porque eu não consigo transmitir só um aplicativo, eu tenho que transmitir a minha tela inteira. Então não, eu não consigo abrir o Discord quando estou transmitindo e não tinha como ser eu e nem mais um monte de gente da HI. E simplesmente eu fico indignada porque a staff decidiu acusar a gente de crimes hediondos, tipo, crimes, e taxar a gente de errado por maioria de coisa que a gente nem fez. Mesmo a gente tendo se justificado e um monte de coisa, eles ignoraram tudo que a gente falou. E eu tô falando desse jeito agora com raiva, porque eu realmente tô indignada com toda a injustiça que a HI sofreu, simplesmente por achismo e porque não gostam da gente. Porque, cara, basicamente tudo isso aconteceu por causa de um membro que não gostava da HI e decidiu que ia arruinar a reputação da guilda inteira. Falar que, ai, a HI fez raid contra o Covil, que a HI fez isso e aquilo. Sim, eu entendo que em certos momentos, na maioria do tempo, a gente esteve errado com as nossas falas. Beleza, eu entendo que a gente falou foi errado, que a gente fez piada foi errado, e eu assumo meu erro. Eu não vou negar isso, até porque, literalmente, hã, mais de 200 pessoas já viram isso, já viram a situação, já viram o documento que aconteceu. E se eu tivesse se eu tivesse mentindo, isso seria ainda mais baixo da minha parte. Mas enfim, é é simplesmente ridículo, ridículo ver como taxaram a gente de tal coisa. Taxaram o Diabólico de pedófilo por compartilhar tal figurinha com foca, né. Coisa que era fora do Discord ainda, era no WhatsApp, não tinha nada a ver com o Covil, nada a ver com o Covil. Acharam a Andy de transfóbica e racista, por ela simplesmente falar uma palavra que ela nem sabia que era usada pra insultar a comunidade trans, né. E xenofóbica, por, tipo, simplesmente tirarem de contexto. E o que mais me indigna também, não é só, tipo, eles banir quem estava no doc, é eles banir todo mundo da HI, sem exceção, que foi o que planejavam fazer e fizeram hoje, tá. Era gente inocente da HI, gente que não estava no doc, gente que não fez nada, gente que nem fala no Covil e foi banida só porque é da HI, que simplesmente acharam coerente fazer isso. E conseguiram fazer o que quiseram, porque na hora que aconteceu a raid, baniram a HI por simplesmente precaução e prevenção, com medo de que a gente fosse fazer alguma coisa, sendo que nem cargo a gente tinha pra isso. E a gente nem tem contato com qualquer pessoa que tenha feito a raid. A gente não sabe nem quem fez a raid primeiramente. Então isso é simplesmente um absurdo. Como que vocês banem uma guilda inteira e bane gente inocente só por simplesmente ser da guilda? Tipo, isso não tem cabimento. Isso é literalmente um absurdo. Essa injustiça que a gente sofreu, eu realmente exijo um pedido de desculpas de quem fez exposed da HI, de quem fala acusou a gente, difamou a gente, e um pedido de desculpas da staff, porque baniu uma guilda simplesmente por não é o problema não é banir quem realmente tinha que levar punição, é banir gente que não tinha nada a ver com a situação, sabe. Porque eu não tenho nem palavras direito pra expressar a minha indignação, sabe. E, literalmente, quando a gente foi banido, montaram, né, um server, montaram não, fizeram um server temporário, porque a raid já estava acontecendo, tinham deletado o chat geral inteiro, e enfim, não tinha como a gente se defender em lugar nenhum, ou manifestar, ou, tipo, falar a nossa indignação, o que realmente aconteceu, porque a gente já tinha sido banido do Covil, então não tinha o que fazer, tinham banido até Alt, e enfim, começaram a atacar a gente no outro server, difamar a gente, e falar que a gente fez tal coisa, acusar a gente de coisa que a gente não fez.
E literalmente fazer discurso de ódio contra a gente, eu acho isso aí um absurdo, um absurdo. Literalmente ninguém da HI faria isso com outra guilda. Como que você simplesmente entra numa guilda, você pega a confiança dela, você se infiltra pra depois vazar tudo da guilda, sem contexto ainda, e, tipo, porque você simplesmente não gosta dela, por causa de competitividade besta, de rivalidade. Eu não sei nem definir o nível de maturidade e desocupação você tem que ter pra fazer isso. Porque, cara, isso nunca passou pela minha cabeça de que eu ia estar sendo vazada e exposta e no final levando punição. Tipo, cara, quem que tem a capacidade de fazer isso com uma pessoa que você aparentemente gosta e manipular essa pessoa por isso? Gente, me desculpa a falar desse jeito assim, mas isso é muito absurdo. Crio, eu posso falar? Pode. Explicando o que aconteceu, como você mesma sabe, a punição, ela realmente, ela ainda não foi aplicada. Vocês foram banidos por conta que, sabe o bot Yagi, aquele lá, sabe? Ele tava dando o cargo de administrador pra vocês. Mas por que que as pessoas que não ganhou administrador também não foi banida? Por que que foi só a gente? Porque não foi só a Gaia que ganhou cargo não, tá? Foi um monte de membro aleatório. Sim, mas isso foi no desespero, e eu peço desculpa por isso. Eu só tô dando uma justificativa meio que por cima, e eu entendo que foi motivo besta. Então tá bom. Explicando sobre o documento, eu entendo que tinham coisas lá realmente fora de contexto, e toda a situação foi demorada pra realmente chegar aqui no Covil, ou realmente causar alguma punição, por conta que a gente realmente ainda estava meio que analisando. Aquele suposto registro que tinha não era algo realmente verídico, de verdade, realmente era o que foi final. Tanto que vocês realmente ainda não foram punidos por conta daquilo. Eu entendo isso, só que transformaram a nossa punição em algo muito maior e começaram a punir gente que não tinha nada a ver. Eu entendo a minha punição e eu assumo o meu erro, o que eu fiz e o que eu falei, só que querem banir gente que não, literalmente não fez nada. E, tipo, isso é muito ridículo de banir a gente, banir uma guilda inteira e ainda deixar sem a possibilidade de fazer um ban appeal. E literalmente, quando a gente quis fazer um ticket pra se defender, mandaram a gente abrir um ban appeal. Não era nem um ticket no Covil normal, era um ticket no server separado. Que a maioria dos ADM não vê e demora pra ver esse server. E a gente tem que ficar esperando horas sobre isso, até um dia. Para, tipo, no final a pessoa lê e ela nem se importar direito com que a injustiça que aconteceu com a gente. Na verdade, como você mesma sabe, a staff, mesmo aqui no Covil, já estava tendo uma demora enorme para atender os tickets por realmente muito staff ausente ou pouca gente na staff. E acredito que você sabe disso mais do que ninguém, porque vocês dois eram da staff. E aquele ticket do Banapil, a gente inclusive ia analisar ele hoje às 7 horas, que são 19. Só que tudo isso demorou de verdade por conta que não estava tendo tempo da pessoa que estava responsável, a pessoa que estava no cargo acima, a pessoa que tinha posse do servidor, ela não estava disponível na maioria do tempo. Tipo, o tempo do resto dos staffs não batiam com o dessa pessoa. E acaba que a gente só poderia resolver isso hoje, realmente, às 19 horas. E com essa raid do Covil que teve, a gente não teve tempo algum pra resolver isso, entende? Eu Vocês sei, não mas iam esse ser punidos. A gente já estava debatendo sobre a punição de vocês. E, por exemplo, o Diabólico, ele já não ia mais ser banido, entendeu? Eu entendo isso, só que isso do ticket de ban appeal foi literalmente antes da raid começar. E foi um ticket que, tipo, vocês não podiam nem ter visto que era um ticket importante de urgência e resolver isso. Eu entendo que a staff tá tendo um problema atual na resposta de ticket, que tá demorando bastante pra atender, porque parece que literalmente não tem gente pra isso, e a maioria que tem tá ocupado, e ninguém tem tempo pra atender ticket. Só que
Vocês poderiam pelo menos ter reconhecido que era uma situação importante e grave e ter pelo menos dado prioridade para esse ticket. Aliás, E pra a quem gente deu. tá falando que eu tô chorando, não, eu não tô chorando. Esse é realmente meu sotaque. E eu não falo com a boca cheia também, literalmente. E a gente deu meio que prioridade a esse ticket. A gente estava analisando isso naquele servidor que a gente tinha criado para analisar esse suposto documento. Enfim, a gente estava analisando tudo isso e vocês não iam ser punidos realmente por conta se vocês não merecessem. É, mas Algumas prints ali, elas tinham contexto e vocês iam ser punidos por elas, entende? tá bom, mas eu quero saber por que que nada disso foi dito pra gente, porque a única coisa que foi dito pra gente foi que literalmente estavam decidindo isso e não atualizaram mais nada pra gente. Aí a gente ficou o dia inteiro esperando resposta e pensando que a gente ia ser banido. Eu peço perdão, vocês não vão ser banidos. Eu peço perdão realmente pela demora da resposta para vocês, mas vocês não vão ser banidos. Além do mais, eu queria ressaltar que a maioria das coisas que a gente falou não foi algo tão grave e tão, assim, extremo quanto muita gente falou. Como, por exemplo, a parte do doc que continha todo mundo falando viado. Que viado é literalmente uma gíria que viado antes de ser usado, começado a ser usado como algum insulto, alguma ofensa contra pessoas LGBTs, era uma gíria. Que é literalmente um sinônimo de véi, mano, essas coisas aí. Enfim, se você. Se eu chamo alguém de viado e a pessoa não se ofende, não é homofobia, literalmente. E a maioria das pessoas que estavam nesses prints eram pessoas LGBTs da própria comunidade. Até alguns membros da gay que estavam no doc que eram gays, né? E nada ali, a maioria, nada foi dito como uma forma ofensiva, porque viado é uma gíria. Querendo vocês ou não. E, tipo, se for levar isso em consideração de proibir de falar viado, vai ter que proibir de falar um monte de gente. Vai ter que dar punição a um monte de gente por homofobia. Sendo que isso aí é literalmente só uma gíria. Enfim, se você pesquisa viado e macaco, essas coisas, e você, tipo, alguma pessoa fala isso, e você acha que é algum problema, então o problema realmente tá em você e é você que tá vendo malícia nisso. Eu vi algumas pessoas falando sobre a punição que eu apliquei no cachorrinho. E eu realmente me afastei do staff por conta que eu não tava bem de verdade pra aplicar aquela punição. Inclusive, eu pedi desculpas pessoalmente com o cachorrinho. E sobre. Eu realmente peço perdão, eu reconheço que a staff tá errada. E eu gostaria muito, de verdade, agora, depois, se vocês não tiverem mais nada pra falar aqui, eu ou a staff em si mesmo, poder conversar com vocês no privado pra realmente resolver isso, sem demora mesmo. Olha, assim, por enquanto eu não tô em condições de conversar com ninguém. Eu falo, tipo, realmente assim, eu não tô em condições de falar com ninguém, porque eu tô simplesmente muito indignada com a injustiça que aconteceu hoje com a HI. E eu não me sinto, tipo, confortável de falar sobre isso. Então eu não quero conversar, tipo, por hoje. E eu peço que pelo menos respeitem a minha decisão de não querer falar, tipo, hoje e o tempo que eu quiser. Tudo bem. Inclusive, o palco ainda não acabou. Ainda tem pessoa que quer falar no palco, mas É, eu entendi os seus pontos, Alex, mas tem coisas que eu realmente quero te questionar e eu quero saber o porquê e eu quero que você fale publicamente. É, eu não quero escutar desculpas, eu quero que você realmente fale a verdade. Então, a HI vai levar banimento por
ter feito piadas gordofóbicas. E o Potati, que também fez piadas gordofóbicas no próprio servidor da HI, ele pediu desculpas, assim como a HI também pediu desculpas, e ele vai sair impune. E quando ele também fez piadas gordofóbicas no chat de administradores da PC, como que vai ficar isso? E quando você tentou convencer a Andy a pegar a posse que na época estava comigo, por causa que eu estava instável. E porque você queria virar owner do servidor, estava exigindo, quase insistindo, a ser promovido com menos de um mês de staff. Eu lembro que na staff, antes, a gente tinha combinado de vamos buscar o lado de ambas as partes. Não é isso de tá cuspido na cara. Ah, mas eles cometeram. Tem muitas mensagens. E se tem muitas mensagens, pelo visto, como a Crio falou, que tá tudo cuspido no formulário de forma antiética, sem contexto, eles não têm o que explicar, para falar a verdade. Eles explicaram o que eles podiam. Tem membro da HI que pode ter errado, sim. Mas isso não significa que a gente vai banir todo mundo da HI e falar: ah, mas eles como staff, ou que não sei o que lá, tem que respeitar a guilda, porque a guilda tem que seguir as regras do Covil. Sendo que esse servidor existe há muito tempo, existe há anos, existe antes do Covil existir. Ele tá num grupo de amigos. O servidor tem o nome da guilda por causa que a HI antes era um permateam. Ele não tinha nada a ver com o Covil. Ele só foi transferido, entre aspas, transferido pro Covil por causa que eles decidiram trazer a guilda pra cá. É isso. Eu não quero que você diga, ah, a Steph, ela não sei o que lá, desculpa por isso, a gente tava exausto, a gente não tava sabendo lidar com isso. Eu só tô ouvindo desculpas de vocês. Agora, você e o Potati estão querendo manipular o resto? Ou vocês estão falando a verdade? E querendo se fazer de certinho? Se fazer de melhor? O que vocês realmente querem? E o que vocês querem pro futuro do servidor? Tem 253 pessoas nesse palco, escutando, e eu tô vazando tudo. Você foi buscar a resposta com os outros. Eu não precisei buscar a resposta de ninguém. Curiosidade mata o gato, você tem que se lembrar disso. Porque alguma hora ou outra vão descobrir sim. Você vai querer me dizer algo? Ou você vai falar que foi um erro da Steph e todos pedimos desculpas por isso? Eu simplesmente preferi ficar em Agora. silêncio e conversar Até com você porque no privado. De verdade. eu não quero. E Não, eu não quero. Alex, eu não quero falar em privado. Eu quero que você fale pra todo mundo que tá nesse palco o que aconteceu. Eu quero que você fale a verdade. Eu quero que você não esconda de ninguém. Porque eu não vou ficar mais cair nesses papos de manipulação de vocês. Assim como você também corrompeu o restante da Steph. como você tá me acusando disso? Você vai querer falar publicamente? Porque eu não manipulei ninguém. Então, fazer um documentário, mostrar pra todo mundo, pegar prints fora de contexto, e depois vir na minha DM falando: ah, com isso, será que a partir de mês que vem eu poderia ser promovido a coordenador? Foi uma ideia que, inclusive, você aprovava há um tempo atrás. Eu aprovava porque eu não ia falar o que eu realmente sabia. Eu não ia falar as coisas logo de cara. Porque eu sabia que isso era exatamente o que ia acontecer. Eu saí do Covil, eu dei a posse e não ligava mais. Porque agora, se vocês quiserem trocar tudo que os outros staffs antigos fizeram no servidor, isso é escolha de vocês. Vocês que sobram as consequências. Eu, a HI, quem foi banido não tem mais nada a ver com isso.
Eu tô falando isso no nome dos que não podem participar. No caso, a Marcy, porque ela não tem a conta com 18 mais. E o Yoru, que tá ocupado por causa da faculdade. Eu tô sabendo de tudo. Vocês estão atrasados. Vocês estão achando que eu sou sonsa. Eu tô com cara de palhaça agora pra vocês? Ou será que vocês vão fazer o quê? Vão me tirar do palco, vão me banir e falar que eu tava falando mentira e vão agir de covarde e apagar o servidor e pronto. Se vocês quiserem fazer isso, tá bom. Mas tem muita gente aqui vendo isso. E vocês acham que vai sair limpo? Façam o que quiser. A posse do servidor agora é de vocês. Eu não tenho mais nada a ver com isso. O problema é de vocês. O Covil não é mais um problema, ele não é mais minha responsabilidade. Se fizerem um doc de vocês, tanto faz, eu não ligo. Esse é o problema de vocês. Não souberam cuidar do servidor direito? Tá bom. Realmente ele decidiu ficar em silêncio mesmo, em vez de explicar tudo. Então, é isso. Se vocês quiserem, criem um Covil novo. Eu só não garanto que depois disso alguém vai postar um vídeo falando mal, vai gravar esse palco inteiro e postar. Faça o que vocês quiserem. Se quiser continuar com o servidor, tá bom, continuem. Mas eu peço que não utilizem nada. Não utilizem artes, eventos que criaram por staffs antigos que saíram. Não utilizem nada. Porque isso pode ser plágio. O Kuro, por exemplo, o Kuro, na época, quando o Covil foi apagado, o primeiro Covil, o Kuro, a Nainai, a Sossô, um monte de gente, eles ficaram fazendo o servidor. E isso foi em menos de 2 semanas, eles foram extremamente rápidos. Agora, por um assunto que vocês querem encontrar razão, vocês vão demitir todo mundo, até mesmo os fundadores. Eu não saí porque me demitiram, eu saí porque eu quis, porque eu não queria ficar nesse ambiente que tá. Agora, vocês queriam postar um texto enorme com um monte de nome acusando de crimes sérios que se encaixam na penalidade do Brasil. Acusando o Yoru de pedofilia, a Andy de xenofobia, homofobia, racismo. Tudo crime. Gente, vocês não sabem que isso pode resultar em prisão, em multa? A gente tá realmente tratando um servidor que era pra jogar um jogo com a idade mínima de 5 anos, como se fosse um trabalho profissional. Gente, ninguém queria isso. Agora, se quiser continuar com o Covil, tá bom. Só tirem tudo que é originalmente nosso, que a gente tem direito disso. E continuem. O problema do Covil é que literalmente era pra ser só um servidor pra jogar dentro do Word e agora tá parecendo literalmente um tribunal. Que parece que toda a staff se deixou levar pela opinião pessoal e achismo. Literalmente opinião pessoal. Eu vou falar que eu, como helper, eu já resolvi muito ticket, já resolvi muita situação de gente que eu nem gostava. Tipo, vai lá, alguém abre ticket, é uma pessoa que eu não gosto. Vocês acham que eu vou deixar minha opinião pessoal interferir na staff e eu vou ser injusta com a pessoa só porque eu não gosto dela? Isso é algo totalmente sem cabimento, sem absurdo, sabe? Tipo, ridículo. Tipo, você não gostar da pessoa é uma coisa totalmente pessoal sua e que você literalmente não deve deixar isso afetar no ambiente profissional, que no caso o ambiente profissional é staff. Tá literalmente nas regras da staff que tem que se manter imparcial o tempo todo e não punir ou fazer tal coisa simplesmente porque você é amigo da pessoa, porque você não gosta dela. E seja lá o que for. Foi literalmente esse achismo e opinião pessoal que deixaram interferir na staff que deu o que deu hoje. Que deu tudo que deu. Deu toda essa merda toda e essa raid no Covil. Então, aí vai Gente. resultar num quê?
Por mim, se eu fosse vocês, se vocês quisessem proteger a imagem de vocês e não ficar saindo exposed, ou até mesmo ficar vendo em cada comentário de um vídeo envolvendo algum servidor dentro deles falando, mas o cofre é problemático, apague o servidor. Porque, honestamente, não tenho por que continuar eles. Isso é pelo bem da imagem de vocês, mas também da gente. A gente é criança de 14, 15 anos, 16 anos, que só teve a intuição de criar um servidor para jogar. Não era para virar um negócio profissional. E, gente, agora eu vou pedir uma coisa que eu não quero que vocês taxem a PC como errada, porque não foi literalmente a PC inteira que tá envolvida nesse caso da HI. Tem muita gente inocente na PC também, assim como na HI que não fez nada, literalmente nada e não tá envolvido no assunto. Então, tanto a PC e tanto a HI, não é nem a PC, é um terço da PC, aparentemente. Não é quase nem um terço, é um quarto. Um quarto da PC só que tá errado, de membros da PC. Então vocês não têm que culpar a guilda toda, porque isso vocês, tipo, falar que a PC tá fazendo tal coisa, isso acaba generalizando demais. E eu não quero que a culpa fique somente neles, sabe? Mas enfim, assim como tem membros inocentes na HI, na PC também tem. Então, eu acho que vocês não devem direcionar todo esse ódio apenas pra PC e jogar tudo na PC, até porque são apenas certas pessoas da PC que são culpadas e que realmente são envolvidas e interligadas com a situação que aconteceu. São pessoas muito específicas. Enfim, eu quero falar que na nossa punição dos ADM da HI e eu, né, que eu era helper, tava escrito lá, cobertou tudo isso sendo da staff. Sendo que, gente, eu tenho certeza que se, como foi o caso da PC que foi vazada 2 vezes, por o Alex parece que simplesmente surtar do nada e vazar a guilda toda inteira dele pra staff e fazer os membros ser punidos e ainda vir com a ideia de fiscalização de guilda, eu acho que se a PC tivesse a opção de falar assim, ó, a staff vai falar pra PC, a partir de hoje, a fiscalização de guilda será obrigatória em todas as guildas e a staff quer que dê acesso total a todos os chats da guilda e não escondam nada. E a PC vai lá, ela se opõe e ela fala, não, mas na PC tem muita coisa privada. Na PC tem coisa que os membros não querem que os staff vejam, que se sentiriam desconfortáveis com algum staff aleatório vendo. Que foi o que literalmente a HI fez. Que teve gente que ficou lamentando a HI não ser fiscalizada. Sendo que esse era literalmente o motivo. Porque o servidor da HI, ele não é um servidor de guild, ele é assim, um grupo de amigos. Tem literalmente coisas privadas, que o server da HI tem muita gente que fala desabafo, que fala frustração, coisa pessoal, problema familiar, problema pessoal e além de mostrar o rosto, né, no server da HI. Então, foi perguntado sim, eu perguntei para os membros da HI e todos eles afirmaram: eu não vou me sentir confortável vendo um staff random, totalmente aleatório, desconhecido, que eu nem conheço, vendo as minhas coisas pessoais no chat da HI e vendo mais um monte de coisa minha, eu literalmente não dou consentimento para verem isso. E só porque a HI não foi fiscalizada acharam ruim e quiseram meio que se vingar da gente por causa disso. Porque se for usar esse argumento aí, mas a HI falava coisa errada, falava muita merda, isso é algo realmente refutável. Porque falar merda qualquer guilda fala, sabe? Qualquer guilda faz essas piadas de gordofobia e homofobia, entre aspas, né? Que é se chamar de viado. Eu tenho certeza que a maioria das guildas faz. E só não é isso levado pra staff porque ninguém vaza. Então, se ninguém vaza, ninguém sabe, né? Então, é. E É, Eu vou falar a verdade, só um situação segundo, eu vou veio, falar a gente. verdade. Tá. Só vou falar a verdade. No começo, eu realmente suspeitava da HI. Mas eu não, tipo, cheguei a forçar o pessoal da HI a me deixar acessar o servidor. Porque eu não faria isso. Mas eu sabia que, de qualquer forma, algum dia, alguém tentaria pegar essas informações da HI e vazar.
Por mim, se vocês fizerem um servidor privado, mas isso não ofender ninguém, tudo bem. Mas eu vou dizendo, eu admito, eu realmente suspeitava. Isso foi errado meu, porque eu assumi deles. Mas agora que eu escutei ambos os lados, o da HI e o resto da Steph e do potativo do Alex, gente, vocês podem tomar as próprias conclusões. Eu peço desculpas para vocês da HI, se eu sei que pode ser, eu não sei como explicar isso, mas sei que pode ser meio, sei lá, uma surpresa assim eu ter desconfiado, porque eu me desconfiei. Mas eu não queria tomar alguma providência antes de notar algo. Mas agora que chegou à tona esse assunto da HI e da TC, olha, eu posso confirmar que realmente teve muita falta de comunicação na STF. Teve desorganização, eles esqueceram o que tinha que fazer na hora. Por exemplo, eles criaram um servidor, eu, no caso, criei um servidor privado, com alguns moderadores, administradores, e o Alex e o Potati, da PC, porque eles que sabiam isso. Eu escutei o lado deles. Eu sabia que tinha algo de errado. Porque quando eu ofereci a oportunidade da HI fazer um doc se explicando, eles falaram, tá tudo cuspido na cara. Não, isso vai demorar. Vocês estão com pressa pra quê? Tava na cara que tinha alguma coisa errada acontecendo. Eu não tô, tipo assim, 1 ano, 2 anos do Covil, eu nem sei quando criaram o Covil originário. Mas eu tô sabendo de tudo. Isso que eu quero dizer. Não pensem que eu não sei. Porque eu tô sabendo bastante coisa. Inclusive que possivelmente um administrador vazou a sala mestre para um helper. Eu não vou nem esconder nome. Que a Semi, possivelmente, não tô dizendo que foi ela, mas possivelmente, já que ela foi quem defendeu mais o Alex virar owner, vazou o chat de administrador, que no caso seria vazar conversas da STF, assuntos, né, da STF privados de cargos superiores, que foi desabafar pro Potati e distorceu. Falou que a gente falou coisas rudes, que a gente falava que ele não tinha empatia. A gente não falou isso. A gente falou que ele estava muito novo para entrar no STF, que parecia suspeito, e que essa questão de empatia ele realmente poderia melhorar. Não que ele não tenha. Mas, vendo o trabalho dele, eu acredito que ele tenha. Mas falta colocar mais em ação. É isso que eu quero dizer. Enfim, Posso estar errada em vazar isso. Qualquer coisa, mas eu não quero que vocês, membros, fiquem desconfiando da Steph. Tudo que acontecer que for um problema enorme para o Covil inteiro, que isso afete a Steph e os membros, tem que vir para vocês. Vocês são membros, são vocês que colaboram para o servidor. Se não fosse para vocês, o Covil não existiria mais, porque teria sido apagado por causa do flop, né? Mas vocês merecem ter o conhecimento disso. Porque é realmente um caso muito sério. agora complementando o que o Lindsay falou, isso de vazar é algo que realmente eu nunca pensei que ia acontecer em nenhum momento da staff, com os staffs atuais que tem. Porque, literalmente, eu vou expor agora, porque eu já nem ligo mais pra isso e eu não quero mais conversa com ninguém, porque o que eu vou falar aqui é o que eu literalmente, é as minhas conclusões e o que eu penso do que tudo que aconteceu. Enfim, eu fui perguntar pro Alex, porque eu realmente desconfiava dele estar vazando a staff toda pro Potatir. Não só ele, mas a Nick também. Eu questionei sobre isso da Nick, porque o Potatir me falou. Esses dias a Nick tinha compartilhado uns tickets pra mim. E eu não sei se isso foi só o canal dos tickets ou se foi o ticket em si, mas eu suponho que foi o ticket. Enfim, eu sempre achei muito estranho o Potato saber de tudo da staff. E eu fui questionar isso pro Alex. O Alex me falou que ele somente desabafava pro Potato. Eu entendo você desabafar, você contar pra uma pessoa, nossa, hoje eu fiquei muito mal, eu fiquei muito cansado, teve uma situação na SAF que me estressou muito, e você conta o que aconteceu.
beleza você fazer isso pra uma pessoa. O problema é você saber exatamente que pessoa abriu o ticket, que horas que ela abriu o ticket, o que ela falou no ticket e saber de todos os tickets possíveis. Isso é realmente estranho. E não é só o Alex fazendo isso, é a Sammy. E eu vou falar o porquê que eu desconfio disso. Literalmente, quando os ADMs deram as suas opiniões sobre o Alex virar dono no chat de ADM, que foi uma coisa que aconteceu só na sala mestra, que é o chat de ADM. Por algum motivo, o Alex também ficou sabendo disso. E só tem como o Alex saber disso se esse chat for vazado. Então, assim, além do documento que a gente tinha refutado, o documento de basicamente um pronunciamento da HI que tinha sido compartilhado somente para mod e ADM. Do nada, o Potato já estava pedindo acesso para esse doc, porque literalmente isso só foi mantido no chat de ADM. E a pessoa mais provável de fazer isso era a Sammy, porque foi ela quem sugeriu a ideia do Alex virar dono, foi ela quem defendeu a ideia, e simplesmente o Alex ia me falar, eu fiquei muito triste por falarem mal de mim, questão que não estavam nem falando mal dele, estavam falando das razões porque não queriam que ele virasse dono. Ele veio falar, eu fiquei muito mal porque falaram de mim, um chat que eu nem consigo me defender. E se estão falando mal num chat que ele não consegue se defender, então é um chat privado de ADM. Isso aí é óbvio. Qualquer pessoa que tiver um cérebro consegue pensar isso aí e ter essa conclusão. Então, isso aí de vazar é realmente algo muito baixo, viu? Muito baixo. E realmente decepcionante. Ainda mais a hipocrisia, né? Porque teve muito membro que reclamou da HI. A gente, parece, quando vazou esse doc da HI, parece até que a HI era um bando de monstro. Nossa, a HI é um lixo. Meu Deus, como que eles podem falar essas coisas? Sendo que, literalmente, no server da PC, que teve muita gente da PC que veio que... Muita gente não. Alguns membros da PC que quiseram vir despagar de santinho tinham feito muita coisa pior. E eu vou expor aqui. Que era imagem de pessoas extremamente gorda. Tipo, né, no chat da PC, assim, o servidor da PC, pessoas exageradamente gordas e, na maioria das vezes, negras ou com algum hijab e montagens de pessoas com, tipo, Ana Indiana do pé preto, que Indiana come rato. E essas imagens eram mandadas no server, literalmente só para ser alvo de piada. Essas imagens de pessoas gordas. E além de se chamarem de gorda toda hora no server da PC, fazerem racismo, né? Até que alguns membros da PC teve uma call que eles literalmente foram racistas até o extremo. Só que eu não tenho como confirmar isso, então eu só vou expor isso aqui. Porque estavam falando de New World nessa call, chamando de gorda, macaca, negra. E eu tô errada nesse nível, porque eu realmente participei de algumas piadas que estavam acontecendo ali. Eu peço desculpas por isso. Ah, enfim, pera. Então, olha, Sammy, só pra começar, eu não quero mais discutir sobre isso, até porque o Corvo nem vai durar. Eu não quero mais saber nada disso. Você pode me explicar, tudo bem, eu vou entender. Se você realmente não vazou, tá bom. Tá bom, eu não tenho o que dizer. Tá bom. Mas agora, olha, eu, como ex-owner, eu sei que eu não tenho poder aqui, mas pela segurança de maioria, seja da PC, da HI, membro, staff, a melhor coisa que você tem que fazer agora é apagar o servidor. Essa questão toda, ela quebra a TOS inteira do Discord. Qualquer um pode vir aqui, denunciar o servidor, mostrar a print e pronto. Vocês fazem o que vocês quiserem. Isso é o que eu recomendo. Depois desse palco, eu vou manter fora disso. Eu vou viver minha vida normal. Eu vou viver minha vida social, minha vida privada, pessoal. Eu não vou morrer por causa de um servidor do Discord. Óbvio que eu tive muitos momentos bons aqui, eu conheci pessoas incríveis que realmente me ajudaram. Mas
não tem o porquê desse servidão existir. Covil, ele pode ter sido bom antes de uma semana, 2 semanas atrás, mas agora não é mais. Virou um ambiente tóxico. E ninguém Agora, tá querendo isso, né? respondendo o que o Catito falou, sim, Catito, eu entendo que os membros que fizeram isso já foram punidos, só que eu quero falar da hipocrisia, que é, porque literalmente, quando isso foi fiscalizado e mandado pro chat de staff pra punir, os membros que estavam envolvidos nisso só levaram a punição que eles tinham que levar, que era um ban /3 multi de 7 dias. Daí, quando é a HI que faz isso, a HI leva ban direto. Sem nem ter direito de se explicar, sem nem ter direito de fala. Mas aí, quando é os outros, aí eles só levam a punição normal. Aí, quando é com a HI, a gente não tem nem direito de abrir ban appeal por causa disso. Eu só tô falando dessa hipocrisia que eu acho ridícula. Olha, por mim, Sam, se você quiser continuar com o servidor, tá bom. Continue. Escolha sua. Eu não tenho o que debater com você sobre isso. Quer continuar? Tá bom, continua. Pode postar aí formulário, pode reformar o servidor. Faz o que você quiser. Eu não vou debater sobre isso. Eu falei o que tinha que ser dito, senão ia ficar escondido para sempre. Sim, Ou Catito, senão esconderiam do restante. eu sei disso aí, só que literalmente, quando foi a PC que fez essas coisas, não falaram que eles iam ser banidos diretamente por, tipo, a situação da HI foi muito menos pior que a da PC. Falando agora, sendo bem sincera. Porque o que tinha na PC era muito pior, era piada com contexto, tá? Todas as piadas eram com contexto. E literalmente na HI que as falas foram a maioria tiradas de contexto e foi algo muito menor que o da PC, eles querem dar ban direto, impossibilidade de abrir ban appeal. Isso aí é muita hipocrisia mesmo. A gente já falou o que tinha. Se vocês quiserem fazer algo, pode subir aqui no palco e falar. Sam, você pode pedir pra subir. Eu só quero que alguém agora aceite a permissão da Sam pra falar, porque eu não consigo falar aqui. Eu não consigo aceitar o pedido dela. O Kite tá no palco? Ele pode permitir. Olha, sinceramente, eu prefiro até que apaguem o Covil, porque tanto problema que já deu, raid. Eu sei que isso é uma opinião minha, só que é realmente melhor se fazer, porque toda essa discussão, essa polêmica entre staff, exposição de staff, a gente expondo tudo o que aconteceu, e vocês quererem continuar com o Covil acobertar tudo isso aí e querer abafar isso aí, simplesmente não vai dar certo. Sinceramente. Só uma coisa que eu quero falar também, que foi uma observação minha, só começaram a defender a HI publicamente quando a gente decidiu vazar o nosso documento de defendendo. Em momento nenhum eles falaram com a HI sobre, nem nada. Só decidiram fazer isso quando a gente começou a fazer baderna no chat geral ou no Covil. E olha, gente, eu não quero que você não tem. Olha, basicamente ambos os lados estão errados. Basicamente, a HI por ter falado muita merda, por ter feito piada de mau gosto, com gordofobia.
com essas coisas aí, que basicamente foi só homofobia, porque... Homofobia não, basicamente foi só a gordofobia, porque homofobia e transfobia não teve. Não teve nem xenofobia nem racismo, é só gordofobia. Coisa que a maioria das pessoas faz. Que, no meu caso, isso é algo realmente fútil, porque se for punir todo mundo que fala piada de gordo, então pune o Covil inteiro, então. Pune o Covil inteiro. Porque se você for literalmente na escola, ou sair do Discord, não é nem sair do Discord, sair do Covil, você vai ver que tem piada muito pior. Que todo mundo faz piada com isso. Que isso já é algo normalizado. Então, olha, você tem que sair da internet um pouco. Porque vocês estão banalizando demais o que a gente disse, sabe? Coisa num nível assim que literalmente a Marcy, numa fala dela que tinham colocado no doc, ela tinha falado literalmente do macaco escolar, que era um brain rot, sabe? Aquele brain rot do. E acharam que ela tava sendo racista. Então, olha, banalizaram isso num nível que parece que quem for olhar somente o documento de exposed HI vai pensar que a gente é uns lixo, né? Uns merda. Uns monstros. Eu sei que algo que não é porque é normalizado que não é ruim, mas não tem como vocês punirem só HI por fazer gordofobia, porque literalmente tá todos os servers sendo fiscalizados e basicamente algumas das causas também. E a maioria faz esse tipo de piada. Então, se for punir quem realmente faz gordofobia, faz piada com gordo e essas coisas, então pune a Covil inteiro logo. Ô, gente, calma aí. O Covil não tá destinado 100% a acabar, né? Tipo, é o que a gente recomenda. Agora, se não quiserem apagar, ele fica aí.